Hey, Jetra aqui. Nesse vídeo a gente vai falar do segundo passo da comunicação não violenta, que são os sentimentos. Se você não sabe o que é comunicação não violenta, se está perdido, que passos são esses, você pode ver os primeiros vídeos dessa playlist, da qual esse vídeo faz parte, que vai estar aqui no primeiro link da descrição. Então vamos lá, eu vou começar falando sobre qual é a causa dos sentimentos, porque eu acredito que vai dar um insight pra gente, uma dica de qual é a função dos sentimentos. E só para deixar claro para a galera de psicologia aí que possa estar vendo esse vídeo, eu não vou fazer a diferenciação entre emoções e sentimentos, tá? Na comunicação não violenta a gente vê tudo como uma coisa só, no sentido de que exerce a mesma função. E dito isso, para a gente entender a causa dos sentimentos, eu tenho um exemplo muito interessante que inclusive eu já trouxe aqui no vídeo mais antigo do canal. Imagine que temos um livro de drama. Uma pessoa lê aquele livro e ela começa a chorar muito, acha a história muito triste, se comove muito com a história. A outra pessoa pega esse mesmo livro e ela começa a dar risada, ela acha a história muito exagerada, muito cômica e para ela se torna algo muito engraçado de ler. Já uma terceira pessoa não compreende a língua que aquele livro foi escrita. Ela fala outra língua e basicamente ela só conseguiu sentir confusão ou sem sentir nada porque ela não conseguiu ler nada do que estava escrito. Era só um bocado de letra e símbolo aleatório. Perceba que o livro é o mesmo e as três pessoas tiveram sentimentos muito diferentes sobre o livro. O que é que isso nos diz sobre a causa dos sentimentos? Eu acredito que você vai concordar comigo que a causa dos sentimentos, ela, num bom nível, ela é interna da gente. Ela vem de dentro e não de fora. E com esse exemplo eu acredito que fica óbvio, mas muita gente acredita, talvez até você que esteja vendo esse vídeo, que é possível que alguém cause um sentimento na gente. É quando a gente diz coisas como fulaninho me fez sentir assim, me deixou com raiva, me deixou isso, me deixou aquilo, ou então tal circunstância me fez sentir assado, por exemplo, eu fui demitido e eu tô me sentindo raiva porque eu fui demitido. E aí, quando a gente pega esse exemplo do livro, a gente vai perceber que existe uma diferença entre duas coisas, que é o estímulo e a causa. Então, o livro, ele é o estímulo, mas a causa do sentimento, ou seja, a origem dos sentimentos, ela é interna. Quando a gente percebe essa diferença entre estímulo e causa, vai ficar muito mais fácil de entender qual é a função do sentimento, que nada mais é do que ser um indicador de quando as nossas necessidades estão sendo ou não atendidas. Quando elas estão sendo atendidas, a gente vai experienciar sentimentos agradáveis. Quando elas não estão sendo atendidas, a gente vai experienciar sentimentos desagradáveis. Nesse sentido, num primeiro nível, a gente vai começar a perceber se a gente está se sentindo bem ou mal, ou seja, se a gente está com uma experiência agradável ou desagradável. Isso vai indicar para a gente se temos necessidades atendidas ou não. Porque tem pessoas que foram muito reprimidas emocionalmente, elas não conseguem dizer como elas estão se sentindo, elas não conseguem ter clareza do que elas estão vivenciando. Então, no primeiro nível, a gente tenta encontrar essa dualidade entre agradável e desagradável. A partir daí, a gente começa a desenvolver um vocabulário de sentimentos que vai dar mais nuance na forma como a gente está se sentindo. E qual é a utilidade da gente desenvolver esse vocabulário? É porque o sentimento ele não é só um indicador para a gente, ele também é um indicador para o outro no sentido de dar um contexto para o outro de quais são provavelmente as necessidades que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, se eu digo que eu perdi meu emprego e eu estou sentindo raiva, isso te indica uma experiência que eu tive com o meu emprego. Provavelmente uma experiência em que talvez minha necessidade de respeito não foi atendida, ou minha necessidade de igualdade, ou minha necessidade de valorização. Agora, se eu digo que eu estou triste, ou que eu estou com receio, agora você pode tirar outros indícios. Você pode suspeitar da minha necessidade de sustento, talvez eu estou preocupado com o salário que eu não vou ter mais, ou então das minhas necessidades de competência, porque eu me sentia competente naquele emprego. Já se eu te disser que eu estou confuso, aí pode ser mais uma vez necessidade de competência, no sentido de não ter clareza, né? Por que eu fui demitido? Então, a necessidade de competência e de clareza, que pode ser também uma necessidade de previsibilidade, né? Então, você imaginou que com a produtividade que você tinha dentro do emprego, você esperava manter ele e agora você foi pego de surpresa. Então, perceba como os sentimentos eles são uma ferramenta muito útil para a gente dentro da comunicação não violenta. Porque se o objetivo da comunicação não violenta é a gente se comunicar no nível das necessidades, o sentimento vai ser o contexto para essa conexão acontecer. Ou seja, para a gente com mais facilidade acessar o que é que o outro está vivenciando no nível das necessidades.
Quando a gente entende essa relação entre o sentimento e a necessidade, é que a gente vai entender como funciona a diferença entre a mentalidade girafa e a mentalidade chacal. Porque quando a gente entende que quando a gente não gosta da forma como o outro se comporta, quando a gente não gosta de uma circunstância, a gente entende que o nosso não gostar vem de dentro. A gente está vivenciando um sentimento desagradável, não por culpa da situação do outro, mas por culpa da nossa necessidade que não está sendo atendida. Ou seja, a gente volta o foco para a nossa necessidade e a gente não cai na armadilha do chacal, que é a armadilha de quando nossa necessidade não está sendo atendida, a gente vai buscar dizer o que há de errado com o outro ou com a circunstância. Essa armadilha acontece justamente porque a gente foi treinado a associar que a causa dos nossos sentimentos são os estímulos. Então, eu me sinto assim porque o outro me fez sentir assim. Eu me sinto assim porque aquela circunstância me fez sentir assim. E por que o paradigma de Chacal fez esse treinamento na gente? Foi porque é um treinamento baseado na dominação que a mentalidade de Chacal propõe. Ou seja, se eu acredito que os meus sentimentos são causados por uma fonte externa, eu agora estou sendo dominado por essa fonte externa. Eu perdi o meu poder de me sentir da forma como a gente quer. Porque perceba, muito do nosso comportamento é a gente buscar sair de um sentimento de desagrado para um sentimento de agrado. Ou seja, atender nossas necessidades, como a CNV explica. Só que, se a gente acha que é o outro, né, seja uma circunstância externa ou uma pessoa, que gera os nossos sentimentos, então agora, para a gente alterar os sentimentos, a gente tem que alterar o outro ou a gente tem que alterar o ambiente, né? E aí é nesses momentos em que as pessoas ligadas a essa mentalidade de dominação vão controlar a gente, porque elas vão vender para a gente essa mudança externa que vai gerar provavelmente sentimentos mais agradáveis na gente, pelo menos na teoria, só que na prática a causa dos sentimentos é sempre interna. Então, o poder sempre esteve com a gente. Alguém vai tirar o poder da gente e vai nos vender a solução, que era o nosso próprio poder. Então, e esse vender ele é metafórico, tá? Esse vender ele pode ser literalmente um produto que diz que você vai se sentir melhor depois que você usar ele, ou pode ser uma ideia, pode ser uma ideologia, pode ser um voto, né? Tipo, vote em mim que eu vou resolver seu problema. Então, só para ficar claro que eu não estou pontuando especificamente em relação a comprar coisas. Eu estou falando de venda nesse sentido mais amplo, né? De que a pessoa quer convencer a gente de alguma coisa para, na verdade, dar pra gente o poder que sempre foi nosso e que o outro nem pode dar pra gente. Então, isso vai ser muito importante para a gente perceber essa diferença de mentalidade, né? Quando a gente começar a entender que a causa é interna, a gente vai devolver esse poder para a gente e a gente não mais vai se relacionar através de uma mentalidade de dominação, a gente vai se relacionar através de uma mentalidade de cooperação, né? Porque a gente vai entender que os sentimentos vêm da gente, mas existem estímulos, né, que estão dificultando ou não a gente atender nossas necessidades. Então a gente vai cooperar com o outro para mudar esses estímulos, mas com a consciência de que a causa vem da gente. Então, por isso que o outro ele é um aliado, porque não é o outro que está causando a gente os nossos sentimentos, né? O outro é apenas um estímulo que pode estar dificultando a gente atender nossas necessidades, mas quando a gente entende que a causa é interna, a gente tem essa energia de cooperação com o outro, porque a gente não está perdendo tempo culpando o outro pela forma como a gente está se sentindo. Porque o culpar o outro é esperar que ao culpar o outro a gente vai se sentir melhor, mas a gente só espera isso porque a gente foi treinado a perder o nosso poder, a entregar o nosso poder ao outro, a achar que é através do outro que a gente vai se sentir melhor quando é sempre a gente mesmo. Então eu queria jogar isso aqui no ar porque vai ser muito importante para a gente entender toda essa dinâmica de mudança de paradigma, mudança da nossa forma de pensar. E através dessa nova consciência, né, sobre a função dos nossos sentimentos, é que a gente vai começar a dar mais atenção para eles e utilizar, né, os benefícios que eles trazem para a gente, de ser um indicador das nossas necessidades. E para ajudar a gente a desenvolver esse vocabulário, que a gente vai conseguir se expressar de uma forma a trazer mais clareza para o outro daquilo que a gente está necessitando e vivenciando, é que no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre assim, o vocabulário mesmo de palavras, né? Mostrar palavras pra gente que a gente pode usar para se expressar. Algumas palavrinhas que chamam a atenção, que a gente precisa ter cuidado, que elas indicam alguma coisa um pouco mais perigosa. E outras palavras que parecem sentimentos, mas na verdade são julgamentos. E a gente vai saber diferenciar e vai saber também por que é perigoso a gente
na tentativa de expressar sentimentos, acabar expressando julgamentos. A gente vai ver também o perigo disso. E no vídeo seguinte, eu vou falar sobre a diferença de sentimentos para pensamentos. Às vezes, quando as pessoas estão expressando sentimentos, elas acabam expressando um pensamento, a gente vai ver a diferença, ver qual é o perigo da gente expressar os pensamentos, etc e tal, a gente vai ver tudo isso. Então, eu te espero nesses próximos 2 vídeos. Eu agradeço muito que você me acompanhou até aqui, fico muito feliz de você ter visto esse vídeo até o final. Qualquer coisa, ficou dúvida, alguma coisa, comenta aqui embaixo. Já sabe, pode clicar em gostei, pode compartilhar o vídeo se você quiser que ele chegue a mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!